palavra ao amanhecer. Aleluia. Com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos aqui, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, vamos aprender juntos. Temos uma meditação para a nossa orientação espiritual. É sempre muito bom a gente buscar a orientação divina, pedir a graça. Cada dia nós temos mais dificuldade em muitas coisas. Quando se tem idade para o mercado de trabalho, a dificuldade é a concorrência. Quando se tem adentrado na terceira idade, a dificuldade é a saúde, é o vigor, é a condição física. Quando se tem mudanças muito bruscas na cultura, a dificuldade é absorver. Quando esta mudança acontece na igreja, a dificuldade é aceitar, acreditar. Na grande maioria dos casos hoje, as mudanças são para piores. São mudanças que pioram a coisa. A sociedade está muito doente e esta doença está refletindo na igreja, nas igrejas, nas religiões. É um negócio muito sério. E para um crente em Jesus Cristo, resta o quê? Buscar a Deus. Porque se for se envolver com o que está acontecendo, termina entristecendo, ficando pelos cantos e ficando para trás. Então vamos meditar no Salmo 77. Aqui nós temos a palavra do nosso Deus para nos orientar. E nós vamos ler até o versículo 10. Clamai a Deus, ou melhor, clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico e meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Louvado seja o nosso Deus. Todas as gerações, em todas as épocas, em todos os contextos houve questionamentos, sofrimentos, angústias. E aqui está descrito uma angústia, uma situação angustiante. Um homem que conhecia a Deus,
conhecia a palavra de Deus, tinha informações tradicionais das maravilhas realizadas por Deus e das promessas do Senhor, e aqui ele confessa sua perturbação. Clamei a Deus com a minha voz. Uma excelente atitude para quem está perturbado, para quem está, de alguma forma, aflito. A Deus levantei a minha voz. Isso é um clamor. Clamei, clamar, clamor. Eu clamei, eu orei, eu fui suplicar. E ele me ouviu. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. O coração sente, a gente sente quando Deus fala, quando Deus responde, quando Deus corresponde, quando Deus realmente aceita a nossa oração, sendo Ele perfeito, sabe a nossa razão, porquê da nossa angústia. E no versículo 3 ele diz, aqui no versículo 2 ele diz, no dia da minha angústia busquei ao Senhor. Eu busquei o Senhor, eu estava angustiado. A minha mão se estendeu de noite, não cessava. A minha alma receava ser consolada. Não tinha outra coisa para me satisfazer senão a resposta divina. Isto é maravilhoso. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Por que tanta coisa boa, tanto testemunho maravilhoso, tantos milagres realizados, tantos livramentos e agora nesta situação? E eu me mantive acordado. Tem situações, irmãos, que a gente não consegue mesmo conciliar o sono. Mas ele atribui ao próprio Deus. O versículo 4 ele diz, sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso nem dormir, nem falar. Tem horas que falta também, e é assim. Considerava os dias da antiguidade, tantos testemunhos maravilhosos, histórias dos profetas, histórias dos patriarcas, histórias familiares, quantos exemplos de parentes da gente e tal. E agora? Eu me lembrava dos tempos antigos. Não falta informação, não falta testemunho das Escrituras. Então, deixa eu falar de novo com Deus. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Deixa eu me lembrar do culto, me lembrar do hino, chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Comecei a pensar. Eu fui lá e vim cá pensando. Aí vem as primeiras perguntas. O espírito esquadrinhou. Aqui é uma expressão que diz, eu fiz uma análise espiritual. Eu fiz aqui uma espécie de... eu fui buscando o que Deus fez, o que Deus falou e tal, até chegar a esta conclusão. E o meu espírito esquadrinhou. Primeira, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Por mais que tenha havido pecado, abuso, maldade, desvios, mas havendo arrependimento, havendo confissão, havendo mudança de atitude, Deus não perdoa. Deus deixou de ser favorável, Deus deixou de oferecer este favor, este perdão, este benefício. Primeira pergunta é negativa. Deus não deixou. É só se humilhar. Segunda pergunta, versículo 8. Cessou para sempre a sua benignidade? O Deus verdadeiro, poderoso, glorioso, deixou de ser benigno?
deixou a sua benignidade, ele acabou com a sua benignidade? Claro que não. Ele continua o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, benigno, maravilhoso. Então, a terceira pergunta. Já se acabou aquela promessa que envolvia todas as gerações? Claro que não. As promessas estão de pé. Todas as promessas estão de pé. As que já se cumpriram, a gente conhece, e as que não se cumpriram estão na ordem divina, para entrar na ordem do dia. Vai se cumprir. Então, a terceira pergunta também não tem resposta negativa. Claro que Deus não terminou, não deixou de ser misericordioso, não deixou de ser favorável, não deixou de ser benigno e não eliminou as promessas. Aí vem a quarta. Ele se esqueceu de ter misericórdia? Não, ele continua sendo misericordioso, ele continua sendo compassivo. Não, ele não deixou de ser misericordioso. Aí vem a quinta pergunta. Ele se irou de tal forma que não tenha mais misericórdia de nós? Não. Eu estou doente. Eu estou enfermo. Eu estou vendo as coisas de Deus como vejo as coisas dos homens. E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu vou ficar com o testemunho das operações divinas, o que Deus fez, o que está registrado. Nunca isto vai cair por terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus amados irmãos, por mais que passemos por alguma dificuldade, alguma angústia, alguma aflição, o nosso Senhor está ao nosso lado. Você vai vencer. E eu vou vencer. Nós venceremos. Não é uma expressão. É uma profunda realidade. É uma promessa. Não é uma promessa do homem. É uma promessa divina. Vai acontecer. Você vai vencer. Eu vou vencer. A igreja vai vencer. A última palavra, o último brado de vitória é da igreja de Jesus, de cada crente fiel individualmente. Deus te abençoe. Vamos orar, pedir a misericórdia e a graça do nosso Senhor. E hoje vou orar pelos meus alunos, orar pelos nossos queridos irmãos. Vamos pedir a graça do nosso Senhor e vamos continuar nos firmando e nos preparando. Vai haver muita coisa maravilhosa para compensar as negativas. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor do céu e da terra, olha dos céus para nós, nos dá a tua graça e proteção. Nós te louvamos, meu Senhor, pela palavra, te louvamos, meu Senhor, pela igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus queridos irmãos. Agora, Senhor, dá graça ao teu povo, abençoando crianças, jovens e adultos, cada família, a tua igreja, meu Senhor, de modo geral. Abençoa os teus ministros, os nossos amados irmãos. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, agora eu te apresento os nossos alunos. Abençoa, Senhor, os nossos alunos, ex-alunos, da graça, sustenta, manifesta o teu poder e continua conosco, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!